nós estamos aí na nossa caminhada na apreciação do livro aí do Herman Bavinck, que é As Maravilhas de Deus, e nós já estamos já falando e quase entrando no tema das escrituras. Nós vamos entrar na semana que vem, mas antes de nós falarmos da palavra de Deus, nós estamos falando de dois conceitos muito importantes da revelação. O que é a revelação? Como Deus se manifesta a nós, como que Deus fala conosco, como que Deus se relaciona conosco. E na aula passada nós falamos sobre a questão da revelação especial, que é a forma específica de Deus falar conosco, no sentido de nos oferecer a salvação por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Hoje vamos dar um passo um pouquinho mais além, ainda no tema da revelação especial, falando do conteúdo da revelação especial. Se você está acompanhando a leitura, essa aula baseia-se aí no capítulo 6 do livro As Maravilhas de Deus. Vamos lá para o conteúdo da revelação especial. Um texto muito importante que eu gostaria de ler com vocês nesse início é o texto de Êxodo, capítulo 6, versículos 6 a 8, que diz o seguinte: Por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrei e livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte, com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Olha só que declaração maravilhosa que Deus está fazendo ao seu servo Moisés, no seu chamado para ir ao Egito e livrar o povo de Israel da servidão. Gente, vamos pensar comigo. Qual é o objetivo que Deus tem em ter te salvado? Em convidar você para fazer parte do plano maravilhoso dele? O que Deus quer com você? O que Deus planeja fazer com você? Uma das coisas mais interessantes que nós temos nas Sagradas Escrituras é a verdade que Deus, ele nos chama não apenas para se usufruir do nosso trabalho ou da nossa adoração, ou para ter algo que dependa das nossas mãos, como é a concepção religiosa pagã. Não. Deus não precisa de nós. Nós estávamos caídos em nosso estado de pecado e Deus, ele poderia com toda a justiça exercer o seu juízo sobre nós. Mas na medida em que ele estabelece um meio de se comunicar com o ser humano, que é por meio da revelação geral e por meio da revelação especial, ele tem um propósito de fazer com que as pessoas o conheçam, tenham um relacionamento com ele e saibam que esse Deus tem um propósito muito importante para cada um de nós. E qual que é o propósito? A ênfase do nosso capítulo está nessa declaração: eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Esse é o propósito que governa toda a revelação, no sentido de Deus formar um povo, ser o Deus deles, ser adorado por eles, ter uma comunhão com eles, que as suas éticas e ações morais sejam moldadas a partir da percepção da vontade desse Deus que entra em um relacionamento conosco de vida e de morte, aquilo que nós chamamos de pacto. Então, se você acompanha também as nossas aulas presenciais na Escola Metropolitana, você tem aprendido sobre a teologia do pacto, que é a maneira que Deus tem de se relacionar conosco na medida em que ele fala conosco, ele nos alcança, com o objetivo de nos redimir. Então, Deus ser o nosso Deus, nós sermos o seu povo, é algo que é a ênfase
desse capítulo e também do tema que esse capítulo propõe a nos apresentar, que é falar-nos sobre o quê? Sobre o conteúdo da revelação especial. E esse capítulo, gente, é um capítulo muito importante, porque é um capítulo muito extenso, apresenta muitos dados históricos, apresenta uma linha de raciocínio que nos faz enxergar para toda a história, particularmente do Antigo Testamento, e toda a história da redenção que começa a partir do chamado específico que Deus faz para Abraão, falando que isso que Deus fez anda junto com a proposta desse Deus de ter uma aliança conosco. Então, a revelação especial é uma revelação dentro do âmbito da aliança que Deus propôs a Abraão, toda a sua descendência e, o mais impressionante, a nós também. Então, nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, nós também fomos feitos descendência espiritual de Abraão, e nós também temos toda a herança dessa promessa aplicada a nós. De que maneira? Como? É o que nós vamos ver hoje. Veja só, a revelação especial não começou com Abraão, na verdade, ela chega imediatamente após a queda. Antes da queda, o ser humano tinha uma situação de conhecimento e de relacionamento com Deus que não era impedido por nenhum tipo de contingência do mal, porque o ser humano, ele estava no seu estado de pureza. A partir da queda, a partir da inabilidade do ser humano em relacionar-se com esse Deus por causa do seu pecado, Deus ele entra com uma revelação especial, e nós já vimos isso na aula passada, que permite que o ser humano seja trazido de volta ao seu propósito original de relacionar-se com Deus e de em Deus encontrar a sua plenitude. Então, embora aquilo que nós tenhamos efetivamente com Abraão seja o início, vamos dizer assim, formal daquilo que Deus tem como redenção e que vai culminar em Jesus Cristo, o tema, aquilo que Deus faz, ou aquilo que Deus fez antes de Abraão, a partir da queda, é também considerado revelação especial. Sim, Melquisedeque, Abimeleque, Faraó, todas as pessoas que são citadas nas histórias anteriores à própria aliança que Deus faz com Abraão e concomitantemente a isso, também revelam uma vontade específica de Deus para a salvação do ser humano. Então, aquilo que Deus faz à humanidade caída revela o seu propósito de resgatar essa humanidade. Então, isso, gente, é muito importante na compreensão da revelação especial. Deus, na sua misericórdia, ele decretou não abandonar a geração, a raça humana que se corrompeu na queda. Deus, ele se propôs já a salvar aqueles que ele escolheria como seu povo. Então, olha só o que Deus faz. A humanidade caiu e por um ato de misericórdia Deus resolve salvar o seu povo, e por meio desse povo Deus quer alcançar de volta toda a terra, todo o universo. Então, esse é o movimento que nós temos por detrás de tudo isso que nós temos aí em termos de revelação especial. Olha só o que o Bavinck fala, então. Depois da confusão de línguas e da divisão da humanidade, a incredulidade não cresceu rapidamente entre os homens, mas a superstição e a idolatria sim. Assim aconteceu no Egito, em Canaã e na Babilônia. Até entre os descendentes de Sem, a verdadeira religião cedeu à idolatria. De acordo com Josué 24, 2, 14 a 15, os antepassados de Israel, como Terá, o pai de Abrão, Naor e Harã, serviam a outros deuses quando eles viveram do outro lado do rio, ou seja, no contexto ainda de Ur dos Caldeus. O que Bavin quer dizer com isso? É que, com a queda, nós temos um problema grave do ser humano. E qual é o cerne de todo o pecado do ser humano? É a idolatria, é a não percepção da realidade do Deus verdadeiro, é o corrompimento, a corrupção religiosa
das pessoas que levam essas pessoas às atitudes mais detestáveis possíveis. Então, gente, se nós pudéssemos de forma simples e grosseira organizar as ideias presentes no Antigo Testamento, o problema central do ser humano está na sua falta de capacidade de se relacionar com o Deus verdadeiro. E como nós já vimos, temos dentro de nós um senso divino, ou seja, um, uma lacuna que nós precisamos preencher com algo que está para além de nós preenchemos essa lacuna justamente com o quê? Com ídolos, com coisas que nós criamos para dar um sentido à nossa vida, mas que não podem fazer essas coisas. Por quê? Porque são frutos das nossas mãos. E isso é um tema muito importante e muito central dentro do Antigo Testamento e serve de pano de fundo, de contexto, dentro da qual Deus vai chamar uma família. A família de Abraão, seus pais, estavam todos imersos num contexto idólatra. Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12, fecha uma aliança com ele, faz um acordo com ele, e por meio dessa família, Deus se propõe a criar o seu povo, chamar o seu povo, para que esse povo seja o quê? Um povo que testemunhe sobre a grandeza de Deus, a alcançar novamente as nações. A fim de prevenir a humanidade de cair em superstição e injustiça, impedir o pacto da natureza com Noé de ser quebrado e o propósito de Deus para a humanidade de ser frustrado, Deus agora usa uma abordagem diferente com Abraão. Veja só, lembra o que acontece com Noé? Deus estabelece uma aliança com Noé de preservação diante de um estado de juízo que se concretizou por meio do dilúvio. Então, a partir de Noé, nós temos um novo começo da humanidade, mas o problema do pecado ainda está lá persistente dentro do coração, inclusive de Noé, e nós vemos como a maldade vai se intensificar. Então, por um lado, Deus prometeu manter toda a humanidade viva, não julgar mais o mundo com o dilúvio, mas Deus propõe uma aliança diferente, não de alcançar todos, mas alcançar todos por meio de um povo, para que esse povo seja um grande sinalizador das grandezas de Deus a todas as pessoas. E é por isso que nós temos em Abraão aquilo que o Bavinck chama de uma abordagem diferente. Em Abraão, portanto, uma nova era começa na história da revelação. A parte da revelação propagada aos patriarcas é de fato acomodada ao que aconteceu antes e absorve a revelação anterior em si mesma, mas também é melhorada e desenvolvida posteriormente. Ok, com Noé, nós temos a garantia que Deus vai preservar a terra, os seus habitantes. A partir de Noé com Abraão, nós temos um desenvolvimento do agir de Deus que vai fazer com que essa humanidade preservada, que vive nesse mundo preservado pela graça de Deus, será chamada a ter um encontro com Deus, um encontro de aliança. É nesse sentido que Deus chama um povo, é nesse sentido que Deus faz a promessa para Abraão, é nesse sentido que depois Deus vai dar a lei para que a lei seja um condutor pedagógico para o cumprimento dessa promessa. E o mais impressionante é que no final de tudo isso, e tudo isso vai apontar para a pessoa de Jesus Cristo, que é o cumprimento de toda a lei. Vamos prosseguir aqui. Veja, Deus, ele faz então uma aliança conosco. O que o Bavinck diz? Devemos voltar a esse período se quisermos entender a essência e a natureza da religião de Israel, ou seja, aos primórdios de quando Israel ele é formado por meio do chamado com Abraão. Essência essa que certamente não repousa no assim chamado monoteísmo ético. É verdade que a religião de Israel também incluía esse elemento, mas definitivamente não é caracterizado por isso. Esse elemento para o pressuposto, esse elemento era o pressuposto e não o conteúdo dela.
O coração e o núcleo dessa religião era outro, a saber, que o Deus que é único, eterno, justo e santo se comprometeu na aliança para ser o Deus de Israel. Gente, isso daqui é muito importante e é tremendo. O conceito de monoteísmo, se nós falarmos de forma bem acurada histórica, não é uma exclusividade de Israel. Nós tivemos no contexto, por exemplo, do Egito, um movimento monoteísta. Então, embora o monoteísmo seja um dos pilares do judaísmo, é o monoteísmo, a eleição, a terra, esse monoteísmo não é o fim em si mesmo. Porque o monoteísmo pode pressupor a existência de um Deus que não tem nada a ver com a sua criação. Uma ideia bem deísta. Mas o monoteísmo que é revelado por meio da aliança que Deus propõe aos patriarcas é a existência de um único Deus e verdadeiro que, aí que tá, que entra em um processo de comunhão, comunicação, relacionamento e pacto com o ser humano. Nós não estamos falando de qualquer Deus monoteísta, nós estamos falando de um Deus que, sendo ele único e verdadeiro, escolheu deliberadamente ter uma comunhão, um relacionamento redentivo de vida e de morte com esse ser humano. E é nesse sentido que nós podemos ver toda a história do povo de Israel, a promessa que Deus faz, a validade da lei e assim por diante. Como que Deus faz essa aliança a Abraão? Se você for ver com detalhes aquilo que Deus propõe a Abraão a partir de Gênesis capítulo 12, nós temos um tipo de aliança que é chamada de aliança unilateral. Ou seja, um pacto pressupõe duas pessoas entrando em acordo sobre um tema e prometendo cumprir aquele acordo. Entretanto, o trato e o pacto e a aliança que Deus faz com Abraão é uma aliança que Deus garante por íntegro, né? Integralmente. O ser humano é simplesmente convidado a fazer parte. Por quê? Porque a aliança que Deus propõe é uma aliança de vida e de morte, ou seja, a quebra da aliança é ao custo da morte de quem quebrou. Então, para garantir a validade eterna dessa aliança, sem depender do fator do ser humano quebrar essa aliança por causa do seu pecado, Deus entrou com tudo. Deus é a parte única que assinou essa esse compromisso, essa aliança. E isso a gente vê muito claramente organizado da seguinte forma: Deus faz uma promessa com Abraão: sai da sua terra, da terra dos seus pais e vai para a terra onde eu te mostrar. Lá você vai ser uma grande nação, farei uma aliança com você, a sua nação vai ser uma nação numerosa, você vai ser poderoso e você terá como finalidade o quê? Ser o meu povo. Como que Deus faz isso? E como que é essa unilateralidade da promessa? Veja só, é Deus quem busca Abraão e chama-o e conduz a Canaã. Abraão não buscou a Deus. Deus é que foi ao encontro de Abraão. A tradição judaica mais antiga vai dizer que Abraão era idólatra, inclusive fazedor de ídolos. Abraão não tinha conhecimento desse Deus redentivo, Deus de Sem. É Deus quem busca Abraão. É Deus quem promete ser um Deus para Abraão e a sua descendência. Então Deus se propõe a isso. Deus promete a Abraão que, apesar de todas as expectativas dizendo o contrário, ele terá uma posteridade e se tornará o pai de uma grande nação, e que essa nação será Canaã como terá Canaã como sua herança. Veja só, a história de Abraão e dos patriarcas é a história da impossibilidade. Deus prometeu a Abraão uma posterioridade grande, mas Sara era estéril. E a esterilidade vai sendo uma marca constante da família. Como que isso pode acontecer? Deus promete uma terra que vai do Eufrates para baixo, mas eles têm que sair de onde eles estão e vão perambular em outras regiões onde eles têm muitos problemas. Quando nós achamos que não vai dar certo,
É aí que a mão de Deus vem para cumprir esse aspecto da aliança. Por que dá certo com Abraão? Porque Deus se propôs, Deus prometeu isso a Abraão. Deus diz que em sua posterioridade Abraão será uma bênção para todas as nações da terra. É aquilo que está lá em Gênesis capítulo 12. Em você, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus elabora essa promessa na garantia de uma aliança, sela com o sinal da circuncisão e após a prova de fé de Abraão, lá no Monte Moriá, confirma com um juramento. Então, nós temos a aliança que é confirmada por um juramento. E quem jura pelo seu próprio nome é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Então, veja a solenidade desse compromisso que é feito com Abraão, veja a seriedade e veja que por Deus ter proposto essa aliança e por Deus ter jurado, tudo o que está nos termos dessa aliança necessariamente se cumprem, porque é o próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas, o Senhor soberano, se propôs a fazer. E nesse sentido, nós hoje podemos ter a segurança de que nós não somente temos toda a promessa de Deus diante de nós, mas que em Cristo Jesus nós temos o cumprimento exatamente dessas promessas. E qual que é a extensão dessa promessa feita a Abraão? Veja só, todas essas promessas juntas constituem o conteúdo da revelação de Deus a Abraão. O centro e o cerne de todas elas são a única e excelente promessa: eu serei teu Deus e o Deus do teu povo. Essas promessas se estendem pelo povo e da terra de Israel para o Cristo e nele para toda a humanidade, para todo o mundo. Então, aquilo que nós temos em Gênesis, Deus propondo um juramento de aliança com Abraão, não tem um propósito, vamos dizer assim, limitado a Abraão, limitado à família de Abraão, limitada à etnicidade de Abraão. Não, porque a promessa diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Isso quer dizer que a extensão dessa promessa é uma extensão que abarca inclusive aqueles que não fazem parte da etnicidade judaica, inclusive aqueles que são de fora, inclusive, chegando ao ponto de conclusão, a todos nós. Por que que é importante nós entendermos esse aspecto inicial da revelação especial? E revelação especial na forma como Deus chamou os patriarcas a fazerem parte de uma aliança e revelou a eles sua vontade. E por meio da lei, posteriormente, vai ser mais ainda especificado, porque nós fazemos parte dessa história. Dentro da tradição reformada, na perspectiva calvinista, nós não temos várias dispensações descoladas umas das outras, ou momentos em que Deus trata de um com uma forma e de outro com outra. Não. Nós vemos uma sequência ininterrupta de Gênesis a Apocalipse, onde o grande propósito de Deus é descortinado, onde a aliança é estabelecida e essa aliança ela tem uma estrutura única, uma coluna cervical que une até a redenção final nos últimos dias. E é por isso que muitas coisas dentro da nossa tradição são explicadas. Muitas coisas, inclusive a forma de Deus se relacionar conosco, a sua soberania. Veja só, essa promessa continua a ser o conteúdo de todas as revelações seguintes de Deus no Antigo Testamento. Então, embora Deus tenha apenas uma aliança, essa revelação especial, ou seja, essa revelação que conduz o ser humano ao conhecimento progressivo a respeito da sua salvação, da sua redenção, que vai começando de uma forma e vai se desenvolvendo ao longo do Antigo Testamento,
tem como eixo, tem como essência essa promessa. É claro que ela é elaborada e desenvolvida e também continua a ser o cerne e a essência da religião de Israel. É verdade que a conclusão da aliança no Sinai e a dispensação legalista que Deus instituiu marcam o começo de uma outra era. Mas, a fim de entender a natureza da religião de Israel e a economia do Antigo Testamento, devemos estar profundamente convictos de que a promessa previamente dada a Abraão não foi extinguida pela dispensação da lei. A lei não é contrária à aliança ou à promessa que Deus faz com Abraão. O que é a lei? E aí nós temos a conexão entre a promessa, a aliança e a lei. A promessa é a iniciativa de Deus e o compromisso irrevogável de Deus em manter a aliança com Abraão. O que é a lei? A lei são os termos dessa aliança. Deus propôs uma aliança a Abraão, mas a proposição foi apenas uma proposição formal. Não haviam muitas cláusulas claras, e essas cláusulas da aliança vão sendo reveladas conforme o tempo, já nesse novo momento histórico. Por isso que nós chamamos de uma dispensação nova, onde Deus chama de volta esse povo que estava na servidão durante 400 anos, o mesmo povo, a família estendida aí de Abraão, e propõe que a partir desse momento eles sejam formalmente considerados como o povo de Deus. E como serão o povo de Deus, Deus estabelece o quê? Regras e um contrato. O contrato da aliança é a lei. E nesse sentido, nós temos uma continuidade, a promessa continua valendo, a promessa continua existindo, mas essa promessa agora ela é regulada e especificada por meio da lei que nós temos aí outorgado no Monte Sinai. Então, esse aspecto é muito importante, certo? Então, nós precisamos entender essa conexão. A promessa é a essência da revelação especial, é aquilo que vai nortear a revelação especial. E a própria lei agora passa a fazer parte do que? Do conteúdo dessa revelação especial. Qual que é o papel, então, da lei? Daquilo que é outorgado como cláusulas ou como contrato permanente de pacto entre Deus e o povo. Bavinck vai dar algumas direções para nós entendermos esse papel da lei. Primeiro, a lei é algo que foi adicionado à promessa, algo que veio depois e não estava conectado com ela originalmente. Após a promessa, muitos anos se passaram antes de a lei ser proclamada e, quando ela o foi, tinha um caráter temporário e transitório. Veja só, a lei foi adicionada à promessa e essa lei ela tem um caráter temporário e transitório. Embora a promessa ou pacto de graça seja eterno, a lei durou apenas até o momento em que a verdadeira semente de Abraão, o Cristo, apareceu. Então, entre Abraão e Cristo, nós temos todo um processo e um período que nós chamamos de período transitório da lei, onde lei teve o papel de conduzir as pessoas até o momento em que a plenitude da lei ele veio, que é Cristo. Aquele em quem a promessa foi realizada e que tinha que receber o conteúdo da promessa para distribuí-lo. Segundo papel é importante da lei. Esse caráter transitório e temporário da lei se expressa já em sua origem. É verdade que a lei tem sua origem em Deus, mas ele não a deu direta e imediatamente e para cada membro desse povo. Não foi assim no caso da promessa. A promessa não veio por anjos, mas foi dada a nós pelo próprio Filho de Deus. E quanto à nossa parte, não designamos ninguém para servir de mediador para nós, para aceitar a lei por nós. Assim, em Cristo, todos os cristãos pessoalmente compartilham dessa promessa. Terceiro fator importante da lei, visto que a lei vem de Deus, essa lei é o quê?
santa, boa e espiritual. Paulo vai argumentar isso lá em Gálatas. Em nenhum sentido ela é a causa ou motivo do pecado, ainda que o pecado faça da lei a sua ocasião. Na verdade, a lei possui em si energia e força porque é uma lei para a vida. Ela apenas não tem essa energia e força no homem por causa da carne pecaminosa dele. Mas tudo isso não nega que a lei difere da promessa não apenas em grau, mas também em tipo, e é verdade que ela não se opõe à promessa, nem está em conflito com ela, mas não tem a mesma qualidade da promessa e da fé. Veja que a transitoriedade da lei, ela está nessa fraqueza inerente que a lei tem, por ser transitória. Portanto, não é possível que a lei tenha sido dada para anular a promessa, pois, diferente da promessa em sua natureza, a lei também tem um propósito distinto. Outro papel importante aí da lei, o propósito especial, que é o próprio da lei e para a qual Deus deu a lei, tem um caráter duplo. Em primeiro lugar, foi acrescentada a promessa por causa das transgressões, isto é, para tornar a transgressão mais severa. Gente, a lei, ela dá nome àquilo que é errado. E quando você quebra aquilo que é certo, você incorre em transgressão. Ou seja, é a oficialização, é a explicificação. Vamos ver, não é esse o termo, mas é a forma como você deixa o pecado explícito, claro, diante das pessoas. Então, esse é um chamado efeito negativo da lei. Ou seja, você é condenado pela lei. A lei dá nome ao seu pecado. A lei diz que você pecou. Mas também nós temos um aspecto positivo da lei. Ou seja, a lei demanda que nós obedeçamos para fazermos as coisas certas, ok? Nós somos convidados a obedecer e obedecendo nós tenhamos vida. Então, é um papel duplo da lei aqui. Agora, quando nós falamos de lei, é muito importante nós vermos a importância dessa lei dentro de um todo da narrativa ou da história de Deus com o seu povo. E você vê que a lei não é um elemento separado de tudo isso, ou que tem uma importância distinta a todo o resto do Antigo Testamento. A lei faz sentido dentro do contexto do Pacto da Aliança. É do ponto de vista do pacto que a Escritura vê toda a lei de Israel. O propósito da Escritura nos livros históricos do Antigo Testamento não é apresentar um relato exaustivo e unificado de todos os destinos do povo de Israel, tampouco traçar a conexão causal entre todos os eventos. O que a Escritura descreve nesses livros é o progresso do reino de Deus. Muito cuidado com essa nomenclatura, progresso. Nós estamos falando de um progresso histórico, de um caminhar histórico para se chegar a um ponto, que é o ponto climático, que o Novo Testamento vai dizer que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Falando de outra maneira, e para tornar o argumento mais fácil para você entender, a lei não é um fim em si mesmo. Por isso que a questão do legalismo é tão combatido no Novo Testamento. A lei é um fio condutor provisório até que se chegasse a esse topo da progressão da própria revelação especial, que tem como essência o compromisso que Deus faz com seu povo, ou seja, a promessa que Deus fez em Abraão de atingir todas as famílias da terra. Tá entendendo? Então a lei desempenha um aspecto dentro desse hiato da grande narrativa de Deus. Não é algo definitivo, porque
A lei conduz até certo ponto que o definitivo passa a existir, e o definitivo, nós sabemos quem é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim, a revelação inteira do Antigo Testamento faz o quê? Converge em Cristo. Não sobre uma nova lei, doutrina ou instituição, mas sobre a pessoa de Cristo. Veja que nós temos a promessa, nós temos a lei, mas nós temos outro aspecto que completa todas essas coisas, que é Cristo e o seu evangelho. Tudo faz convergir para a pessoa de Cristo. A promessa ela é cumprida em Cristo. A lei é um aio, nas antigas versões, é um pedagogo que faz chegar a Cristo. Então, Cristo é, vamos dizer assim, de forma clara, é o conteúdo pleno da revelação especial de Deus. Nós vamos falar das Escrituras na próxima aula, mas Cristo é a manifestação visível, encarnada na história da revelação especial de Deus, que tem como finalidade o quê? Tem como finalidade a salvação, a redenção da humanidade. Uma pessoa é a revelação completa de Deus. O Filho do Homem é o próprio único Filho de Deus. O relacionamento do Antigo Testamento e do Novo Testamento não é de lei e evangelho, mas sim de promessa e cumprimento. A gente tem a tendência de antagonizar lei e evangelho. Na verdade, como se um fosse a negação do outro. Não! A lei conduz ao evangelho. Então, nós temos a questão da promessa e o cumprimento sendo conectados por esse fio provisório que é a própria lei. Sobre a imagem, nós podemos pensar na imagem de sombra e corpo, imagem e realidade, coisas que podem ser abaladas e coisas inabaláveis, escravidão e liberdade. Ou seja, nós entendemos realmente a liberdade que nós temos em Cristo Jesus no momento que nós nos damos conta da nossa escravidão do pecado. E o que faz cada um de nós entender sobre a escravidão do nosso pecado? É a lei. Porque a lei vai dar nome aos bois. A lei vai dizer que eu sou escravo às práticas que desagradam a Deus. A lei que vai me dar os termos da transgressão, da punição. Então, nesse sentido, nós temos tudo dentro da ótica da revelação especial convergindo para a pessoa de Cristo. Por isso que Cristo é o ponto mais importante, a pessoa mais importante, é quem nós precisamos reconhecer como nosso Senhor e Salvador, porque é em Cristo que nós temos toda a manifestação daquilo que Deus quer a nós, de nós, em termos desse relacionamento que Deus se propõe a ter conosco, que é a aliança. E como Cristo era o verdadeiro conteúdo da revelação do Antigo Testamento, ainda que não especificado, ainda que não de forma explícita, ele também é a pedra angular e a coroa nessa dispensação da nova aliança. Ele é o cumprimento da lei, de toda a justiça, de todas as promessas. Nele está o sim e o amém, da nova aliança que agora é estabelecida em seu sangue. E mais uma vez, quando nós falamos de nova aliança, nós não estamos falando de uma aliança que terminou e de outra que começou. Nós estamos falando de uma aliança que antevê Cristo e de uma aliança agora que parte de Cristo. Mas é um só propósito de Deus, que começa lá em Gênesis, que encontra o seu cumprimento final em Cristo e que um dia vai ter um desfecho final, que é aquilo que nós esperamos acontecer. Aonde? Na consumação. Então, o Cristo é o conteúdo da revelação especial. O próprio povo de Deus, com toda a sua história, seus ofícios e suas instituições, seu templo, seu altar, seu sacrifício, sua cerimônia, sua profecia, seu saltério, seus ensinos de sabedoria, alcança seu objetivo e o seu propósito nele. Veja só o que o autor de Hebreus diz, que Deus outrora falou de muitas e de diversas formas com os pais, com os profetas, mas hoje ele fala por meio de
Cristo, a quem deu um nome superior até aos anjos. Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento coloca como realidade provisória. É a partir de Cristo que nós temos uma nova realidade, a realidade do cumprimento. Por isso que nós não podemos ver uma dissociação de alianças, porque Cristo é o cumprimento daquilo que veio antes, então nós estamos falando de uma linha ininterrupta. Cristo é o cumprimento de tudo isso, primeiro em sua pessoa e manifestação, depois em suas palavras e obras, em seu nascimento e vida, em sua morte e ressurreição, sua ascensão, e sua sessão à direita de Deus. Toda a história de Jesus Cristo, toda a pessoa de Jesus Cristo, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus é o apontamento final, é a manifestação última, explícita daquilo que Deus, em todo o Antigo Testamento, construiu de forma progressiva para nos dar a salvação. Então é maravilhoso pensar na centralidade de Cristo. Veja só o que o reformador Martinho Lutero disse: a verdadeira revelação de Deus é vista em Cristo. Vamos parar para refletir nisso daqui? Nós temos vamos dizer assim, a propensão de pensar em revelação especial apenas em termos escriturísticos da palavra de Deus. Nós falaremos da palavra de Deus na aula que vem. Mas você já se perguntou para onde a palavra de Deus aponta? Para quem a palavra de Deus aponta? Toda a palavra de Deus foi revelada e revelada de forma especial para que essa palavra pudesse nos apresentar uma só pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Toda a forma de Deus, de forma especial, se revelar ao ser humano tem a sua manifestação última e derradeira na pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então, nós compreendemos que toda a promessa do Antigo Testamento só é válida e completa por causa de Jesus Cristo. Então nós nos dissociamos da tradição judaica que vê o Antigo Testamento de uma forma a não considerar Jesus como o Messias. Eles estão ainda esperando esse Messias chegar. Nós temos a convicção de que o Messias não somente chegou, mas completou a obra da salvação, fazendo-se Cristo ele mesmo sacerdote e oferta definitiva, abolindo todas as questões cerimoniais do Antigo Testamento e abrindo uma nova era do cumprimento dessa promessa que Deus estabelecera com Abraão. Nesse sentido, o Bavinck diz um negócio muito legal. Como a revelação está completa, agora chegou o tempo no qual seu conteúdo é feito propriamente da humanidade. Enquanto no antigo tem feito propriedade da humanidade, né? Lendo novamente, como a revelação está completa, agora chegou o tempo no qual seu conteúdo é feito propriedade da humanidade, ou seja, a revelação completa foi nos dada. Enquanto no Antigo Testamento tudo conduzia a Cristo, no Novo Testamento tudo deriva dele. Olha só que imagem legal. No Antigo Testamento tudo faz olhar para Cristo, antevê Cristo, apresenta Cristo. A partir da vinda do Filho de Deus, da encarnação e daquilo que Deus em Cristo Jesus anuncia fazer na sua morte e ressurreição, que é o Evangelho, a partir de então tudo deriva de Cristo. No Antigo Testamento, tudo deságua em Cristo. E a partir do Novo Testamento, tudo é a partir desse Jesus Cristo. Então, nesse sentido, Cristo é o ápice, é o ponto climático de toda a história. Para quem converge em todas as coisas e a partir de quem tudo deriva. Que maravilhoso nós pensarmos isso, na verdade. Por isso que a pessoa de Jesus é central dentro da nossa fé. E, como Cristo já veio, nós podemos imaginar e pensar na extensão que nós temos dessa promessa por meio de Jesus Cristo, não somente aos judeus, mas agora para todos os crentes, para todo o povo de Deus espalhado pela face da terra.
A promessa feita a Abraão agora vem a todas as nações. Jerusalém terrena dá lugar a Jerusalém celestial, que é a mãe de todos nós. Israel é suplantado pela igreja de todas as línguas e povos. Essa é a dispensação da plenitude dos tempos, na qual a parede de separação é derrubada, no qual é feito um novo homem constituído de judeus e gentios, e na qual todos são reunidos sob uma única cabeça, a saber, Cristo Jesus. Gente, dentro da perspectiva reformada, Israel, o Israel étnico, perdeu a sua relevância, a sua centralidade. Por quê? Porque o Israel de Deus, conforme o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Gálatas, é um Israel expandido, constituído de judeus e gentios. Então, não é que os judeus deixaram de ter importância e foram aniquilados para o canto da história. Não. Aquilo que Deus fez ao povo de Israel foi expandido, de maneira que descendência de Abraão não é apenas a descendência sanguínea no DNA, mas é a descendência por meio da fé. Veja só que isso é maravilhoso, porque isso nos convida a fazer parte da grande história de Deus, da aliança que Deus propôs ao seu povo, que teve como cumprimento Jesus Cristo, e a partir dele nós vivemos também o cumprimento dessa realidade. Veja só, Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 13 coisas muito importantes. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Porque hoje nós podemos dizer que fazemos parte da família de Abraão, porque em Cristo nós fomos feitos herança dessa bagagem espiritual que nós temos, da aliança que começou com Abraão. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Que maravilha isso. E se vocês são de Cristo, são o quê? Descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós podemos falar que nós somos herdeiros de Abraão. Aquilo que de forma redentiva, salvífica, Deus propôs a Abraão fazer. As bênçãos que por meio da família de Abraão atingiriam todas as famílias da terra, todas as famílias da terra, é referência a todos nós, gentios, que fomos enxertados, inseridos nessa aliança. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Tá entendendo porque Cristo é o elemento central da revelação especial? Porque é nele que tudo acontece. Tá entendendo? Porque Cristo é a manifestação perfeita da revelação especial, porque é Cristo que nos faz viver essa realidade prometida lá outrora. Essa dispensação continua até quando a plenitude dos gentios chegar e Israel for salvo. Novamente, o Israel, dentro da perspectiva reformada, é o Israel de Deus. Ou seja, essa dispensação da graça vai continuar até o último escolhido e predestinado por Deus reconhecer Jesus Cristo. Quando Cristo reunir sua igreja, preparar sua noiva, concluir seu reino, ele a dará ao Pai a fim de que Deus possa ser tudo em todos. Gente, isso daqui é maravilhoso. Nós seremos parte de Deus e Deus estará em todos os cantos de forma perfeita, efetiva, sem pecado. Nós veremos a manifestação dessa realidade um dia. Eu serei teu Deus e vós serão meu povo. Esse era o conteúdo da promessa. Essa promessa recebe o seu cumprimento perfeito na Nova Jerusalém, em Cristo, por meio dele, que era, que é e que há de vir. Lembra o versículo que nós lemos como fio condutor de toda a promessa? Eu serei o Deus de vocês e vocês serão meu povo. É apenas e tão somente por meio de Jesus Cristo que nós chegamos a essa realidade. Sim, essa realidade um dia vai vir. Nós habitaremos na Nova Jerusalém, que descerá como noiva preparada para receber o seu noivo. E isso é o cumprimento, né? É a atualidade dessa promessa a Abraão
dentro da qual nós vivemos como povo de Deus estendido, como novo Israel de Deus, vislumbrando, a partir daquilo que Jesus fez, o final de tudo, quando Deus for tudo em todos. Então, Deus, ele propõe uma aliança conosco. Essa aliança tem o seu cerne na promessa, a promessa de redenção feita a Abraão. Nós temos uma progressão onde a lei foi dada de forma provisória para nos conectar definitivamente ao cumprimento dessas expectativas da promessa na pessoa de Jesus Cristo e por meio do evangelho que ele apresenta, porque o evangelho é o quê? São as boas novas daquilo que Deus fez em Cristo Jesus na sua morte, na sua ressurreição para a nossa salvação. Calvino, e nós falamos dessa citação na aula anterior, mas só reforçando, em Cristo, Deus manifesta plenamente sua graça e misericórdia. Ele é a imagem do Deus invisível, onde podemos ver a plenitude da divindade. Meus queridos, a teologia se propõe a apenas uma coisa: você reconhecer Jesus como o centro de todas as coisas. A teologia faz você orbitar ao redor de Jesus Cristo, encontrar em Jesus Cristo o cumprimento de tudo o que Deus prometeu dar ao seu povo, da redenção. Se a teologia nos faz viver em cada vez mais comunhão com Jesus Cristo, essa é uma teologia boa. Se a teologia nos faz orgulhosos, ensimesmados, essa teologia não tem aplicação e nem utilidade prática. O convite dessa aula é que nós possamos contemplar o conteúdo dessa revelação, que parte da promessa e que chega em Jesus Cristo como conteúdo por excelência dessa revelação, como conteúdo visível. E no Antigo Testamento, essa progressão, esse encaixe entre a promessa e Cristo foi conduzido pela lei, e a lei, por isso, tem um aspecto que provisório. Em Cristo, a lei foi cumprida. E quando nós vivemos em Cristo, obedecendo à vontade de Deus, nós, em Cristo, também cumprimos a lei. O que nós podemos falar sobre, resumo, os pontos importantes, não somente da aula de hoje, mas de tudo aquilo que o Bavinck vai falar. Eu não falei sobre tudo que o Bavinck falou, você pode ler. Mas, em linhas gerais, nós podemos dar o seguinte resumo para concluirmos a nossa aula. A revelação especial começou imediatamente após a queda, não com Abraão, destacando-se a continuidade da relação de Deus com a humanidade através de gerações, como as de Sem, Abraão. Portanto, não foi chamado como as de Sem. Abraão, portanto, não foi chamado por um Deus desconhecido, mas pelo Deus que ele já conhecia e confessava. A evidência de que o conhecimento de Deus se manteve está nos relatos de figuras como Melquisedeque em outras culturas que também respeitavam o Deus verdadeiro, porém sem saber quem é o Deus verdadeiro, né? Esse contexto demonstra a preservação e continuidade do conhecimento divino através dos tempos, até que Abraão foi chamado para cumprir um pacto que tinha implicações para toda a humanidade. As pessoas tinham um certo conhecimento de Deus, desse Deus que foi falado por meio das gerações, esse Deus de Sem. Mas de forma específica, esse conhecimento só foi dado por meio do contexto da aliança. Com Abraão, Deus introduziu uma nova fase do relacionamento divino, caracterizada pela promessa de que ele seria uma bênção para todas as nações. Essa promessa foi essencial para Israel, moldando sua religião, que era, em seu núcleo, centrada não num monoteísmo étnico ou ético, né, exclusivamente, mas numa aliança de graça e fé. No entanto, essa visão tem sido desafiada por interpretações modernas que buscam ver a religião de Israel sob um foco humanista, como um desenvolvimento natural, sem intervenção divina e direta. Entretanto, a narrativa bíblica reafirma a continuidade da mensagem de Deus, desde os patriarcas até os profetas, sempre apontando para o cumprimento das promessas divinas.
A lei de Moisés, dada a Israel, surgiu após as promessas e foi destinada a preservar a santidade e identidade do povo até o advento de Cristo. Por isso, seu caráter provisório. A lei serviu como um meio pedagógico, não para anular, mas para possibilitar o cumprimento das promessas, mantendo Israel separado e fiel ao pacto divino. O apóstolo Paulo esclareceu que a lei era temporária e servia para destacar a necessidade da promessa cumprida em Cristo, que trazia o perdão e a salvação não por mérito, mas pela fé. Assim, a história de Israel sob a lei foi uma preparação contínua para o advento de Cristo e a extensão da promessa a toda a humanidade. Cristo é o cumprimento pleno das promessas feitas a Abraão, reunindo todas as nações e superando a antiga divisão entre judeus e gentios. A promessa divina de eu serei teu Deus e vocês serão meu povo encontrou sua consumação em Cristo, que estabeleceu uma nova aliança abrangendo toda a criação sob a sua autoridade. Assim, à medida que a igreja avança, a revelação de Deus continua a expandir seu alcance, transformando as promessas feitas a Abraão em uma realidade global e eterna, aplicada aos eleitos. Quando a plenitude do plano divino foi alcançado, Cristo entregará o reino ao Pai para que Deus seja tudo em todos, cumprindo plenamente sua palavra desde o início dos tempos. Essa foi a nossa aula. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e na próxima aula nós estudaremos o capítulo 7, falando especificamente das Sagradas Escrituras, completando aí a nossa apreciação desse tema tão rico, tão importante, que é o tema da revelação especial de Deus.